Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse mês eu vou estar gravando a LNT para vocês de protocolos de segurança do paciente, né? Todo mundo já tem um pouco do entendimento do que significa isso, porém eu estou aqui para a gente fortalecer as informações e quero dizer para vocês que a nossa LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento, elas são obrigatórias. Por isso eu tenho que todo mês escolher um tema, né, voltado para o que a gente realmente precisa, baseado nas notificações, nas falhas, para que a gente possa estar fortalecendo as informações para vocês e com isso a gente possa ter foco, né, e evitar esses danos. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de agradecer à enfermeira Vitória, porque essa apresentação dela foi um norte para mim, para que eu pudesse estar aqui com vocês trabalhando. Então, o que a gente pode falar de segurança do paciente? Aí a gente tem um conceito, né, que foi determinado por uma portaria do Ministério da Saúde, como vocês podem ver aí, que nada mais é do que reduzir um mínimo aceitável. Mínimo aceitável, gente. Vejam aí, né, o risco do dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. E aí a gente tem um objetivo para isso. Qual seria o nosso objetivo? É realmente reduzir os riscos e uso das melhores práticas para a gente alcançar os melhores resultados para o nosso paciente. Então a gente quer o quê? Uma assistência de qualidade. E diante disso a gente tem um objetivo do nosso núcleo de segurança do paciente, que sempre tem que apoiar a direção na implementação das ações de melhoria, desenvolvendo a cultura de segurança na promoção de uma assistência segura de qualidade, ou seja, nada mais do que a gente reduzir a um mínimo aceitável, não é? As práticas melhoradas que a gente introduziu nas unidades, para com isso a gente consiga ter uma assistência segura de qualidade, certo? E aí a gente vem com a questão das classificações, que são essas classificações que eu posso dizer aí para você. Quando a gente fala de circunstância de risco, o que a gente se refere? É uma situação com o potencial de causar um incidente, certo? Então a gente pode deixar acontecer esse incidente, mas que ainda não foi resultado de dano ou prejuízo para o paciente. Então, são condições que vão aumentar a probabilidade de um erro ou de um evento adverso acontecer. Então, eu vou botar um exemplo aqui para a gente, para ficar mais fácil. Medicamentos armazenados em embalagens muito semelhantes, facilitando erros de administração. E esse exemplo aqui eu posso falar, né, lá no PSA, que às vezes a gente tem a ampola da dexametasona e a ampola da intramuscular do diclofenaco, que são bem parecidas. Isso pode acontecer uma circunstância de risco para a gente. Então a gente tem que sempre estar atento, olhando, fazendo a checagem, lendo, pega o aplicativo, dá uma lida, verifica se olha a ampola, para que não tenha nenhuma falha, né? E esse near miss aí, quase erro, o que seria esse incidente? Esse é um incidente que poderia ter causado dano, mas ele foi evitado a tempo, né? E ele não se concretizou, porque vocês fizeram algumas intervenções, ou até mesmo por acaso, ou vocês interviram. Por exemplo, a gente pode dizer assim, um profissional, ele percebe que o medicamento errado seria administrado e corrige o erro antes do paciente que seja prejudicado. Aquelas questões que a gente tem também das alergias, né? Que o nosso sistema deveria ser barreira, mas ele só vai ser barreira se eu, né, técnico, enfermeiro, médico, a gente lançar no sistema o quadro de alergia. Então o sistema vai ser uma barreira. Se não tiver nada registrado, a gente não vai ter como evitar essa falha. O médico vai conseguir prescrever livre. Se você não tiver atenção na pulseira do paciente com uma alergia para você perguntar, que já é uma pergunta que tem que ser obrigatória para o cliente, não é? E você não prestar atenção, então a gente pode acabar prejudicando o paciente, não é? Então, para isso que a gente tem que ser barreira, tá? A outra situação que a gente tem aí é um evento sem dano. Como seria um evento sem dano para a gente poder elucidar aqui? Pode ser uma administração de um medicamento com a dose incorreta, mas não teve efeito nenhum colateral, um efeito que a gente observou depois de 30, 40 minutos no paciente, né? Então, esse incidente, ele aconteceu. A gente fez a medicação errada, mas não resultou nenhum prejuízo ao paciente, né? Que por sorte, né? Ou devido às intervenções que mitigaram o potencial do dano. Então vejam vocês, esse evento sem dano pode chegar lá no paciente
E felizmente ou infelizmente, ou que seja por sorte, a gente conseguiu que, né, não acontecesse nada com o nosso cliente. E aí agora quando a gente fala de evento com dano, que esse sim é um evento que a gente precisa notificar, e para isso a gente tem uma plataforma que foi criada para vocês, para facilitar a nossa vida, né? A questão da agilidade, da gente fazer aquela evolução, da gente notificar as medicações que são feitas de forma errada, as prescrições apresentadas, da gente notificar as flebites, os acessos não identificados, pacientes sem pulseiras, quadros não identificados. Então a gente precisa estar sempre notificando. Então o que eu diria para vocês que é um evento adverso? É um incidente que resultou em prejuízo à saúde do paciente, sendo ele físico, emocional ou psicológico. E pode ou não ser decorrente de um erro evitável. Vamos ver um exemplo? Tipo uma infecção relacionada ao uso de um catéter intravascular, entendeu? Então ficou lá, a gente acabou que teve uma infecção relacionada. Então foi um evento adverso. Então a gente precisa fazer a notificação para que a gente faça a tratativa, para que a gente consiga fluir, né, e que isso nunca mais aconteça na nossa instituição. E por último, que é o mais grave, que é o never events. Never vem da palavra nunca, né? Que são eventos graves, 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 que nunca, nunca, nunca deveriam ter acontecido. Mas isso só se as nossas práticas adequadas de segurança fossem seguidas, porque às vezes a gente quebra um pouco as barreiras, às vezes a gente está tão no automático que a gente acaba quebrando as seguranças, né? Essas práticas que a gente fala, as boas práticas de assistência integral ao paciente. Então, esses eventos, eles são considerados evitáveis, né? E indicam falhas sistêmicas. Então, quando eu vou tratar uma notificação, eu preciso ver a causa raiz. Será se foi a mão de obra? Será se aquele dia a equipe estava sobrecarregada? Será se tinha muito funcionário? Será se tinha pouco funcionário? O que foi que aconteceu para a gente tentar entender, né? E parece que a gente responde aquele diagrama de Ishikawa. Será se a equipe não estava aderida ao protocolo? Será se foi falta de habilidade adequada? Será se foi um problema de comunicação ou uma compreensão das informações? Será se foi a distração do funcionário, a sobrecarga de trabalho, o estresse, a fadiga, a desmotivação? Então eu vou precisar ver qual foi o fator que contribuiu para que ocorresse aqueles incidentes e eventos adversos. Então eu preciso fazer essa tratativa. E aí a gente tem também alguns fatores que são relacionados à gestão. Será se foi falta de recurso, falta de desenvolvimento humano, falta de avaliação do profissional, falta de liderança, uma liderança que está ausente, uma liderança que é ineficaz, uma escala que está mal subdimensionada, má política de gestão, né? Então tem tudo isso, tem fatores relacionados à equipe, à organização e gestão, aos próprios pacientes e família, fatores relacionados aos materiais e equipamentos. Às vezes quando a gente recebe um material, não significa que ele seja perfeito, às vezes ele veio com alguma falha na fabricação. Então a gente também tem que ter esse entendimento, né? Será se os nossos processos eles estão disseminados, eles estão desatualizados, eles estão com ausência de definição de fluxos, protocolos, políticas de procedimentos, né? Será se a gente também tem fator relacionado ao meio ambiente? Será se aquela iluminação estava inadequada, por isso que eu errei o acesso venoso? Será se a temperatura estava inadequada, ruído, barulho, má conservação? Então vejam vocês, essas são as análises da causa e efeito que a gente tem que fazer quando recebe a notificação de vocês. Então eu poderia dizer aqui um exemplo, que foi uma cirurgia que era para ser realizada numa parte do corpo, né? E aí e foi feita em outra parte. Ou então foi esquecida uma pinça, uma compressa, alguma coisa. É um evento que nunca, nunca deveria ter acontecido. Mas se eu tivesse seguido os protocolos, como ele fez aqui esse exemplo de cirurgia segura, eu teria que o quê? Conferir. Se o doutor utilizou 50 gases, né? Os campinhos cirúrgicos, eu tenho que fazer a contagem depois dos 50 campinhos cirúrgicos. Se eu utilizei uma caixa que tem 26 peças, eu tenho que retirar no final do procedimento as 26 peças. Então a gente tem um checklist seguro, né? Que está sendo realizado. Então se a gente tivesse feito essa prática adequada de segurança, a gente com certeza evitaria esse evento, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, se não entenderem, né, a gente pode buscar outro momento para a gente detalhar e explicar melhor, com mais exemplos, porque eu sempre digo que os exemplos eles são primordiais para que a gente possa entender a gravidade do problema, né?
Aí a gente vem falar agora das 6 metas internacionais do paciente, que é a meta da identificação, que é a número 1, comunicação, medicamento, cirurgia segura, risco de infecção e a queda e a lesão por pressão, tá bom? Então, quando eu falo para vocês a meta 1, que eu falo assim, olha a ronda das pulseiras, que eu brigo com vocês, cadê? Todo mundo tá de pulseira, tá tocando aqui no meu celular a ronda meta 1. Então, a gente tem um objetivo para isso, a gente também tem essa abrangência e tem as etapas para acontecer esse momento, né? E o nosso objetivo, o que seria? Que vai assegurar o cuidado ao paciente para qual se destina, a fim de prevenir erros, né? Então, a gente tem que estar com o paciente identificado. Às vezes, o acompanhante está deitado na cama, mas o acompanhante tem aquela etiqueta, né, pregada, e o paciente não, está com a pulseira. Esses tempos a gente teve uma mudança nos PS, a gente retirou as pulseiras do PS e colocou como etiqueta, não foi? Para ver se melhorava algumas situações a pedido da direção. Então, os PS, pronto-socorro adulto, infantil, obstétrico, estão rodando com as etiquetas. E aí a gente cola as bolinhas, né? Mas nas unidades de internação não mudou nada, é pulseira, tá bom? E aí a abrangência, quando ele fala abrangência, é onde é que eu tenho que aplicar? Então já está dizendo para mim que é em todo o ambiente que eu presto cuidado de saúde, em todo o hospital. E quais são as etapas? A gente tem que identificar o paciente, a gente também precisa educar o paciente acompanhante, porque às vezes ele vai para o banho, tira a pulseira, e não é para ele tirar a pulseira, né? Que solicite logo o outro. Então vamos fazer as orientações adequadas para os nossos acompanhantes, para os nossos pacientes, e a gente mais ainda precisa fazer o quê? Que é confirmar a identificação. E eu coloquei aqui para vocês, olha, eu tenho sempre essa foto dessa ronda meta 1, que eu boto todos os pacientes, eu peguei, foi uma paciente que veio do centro cirúrgico, que inclusive era uma cesárea, vejam vocês aí, né, e a pulseira identificada. E aí a gente coloca no grupo para vocês lembrarem, tá bom? E eu também eu tirei esse pedaço para vocês aí da parte de notificação de eventos. Olha quantas notificações eu tenho em relação à falta de pulseira. Não é pouco não, gente, é muito, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser notificada. Ah, toda vez a mesma coisa? Eu sei que a gente não vai zerar. Sempre vai acontecer em algum momento, mas a gente precisa colocar o que? Lembra que a gente falou lá em cima, no mínimo possível, né? E a gente tem uma zebra específica para pulseira, lá na maternidade, onde o código é 1788, está disponível no perfil de técnico enfermeiro, antes só era no perfil do enfermeiro, mas hoje todo mundo pode sentar lá e tirar a pulseira. Eu não gostaria que vocês fossem na internação para retirar a pulseira, tá bom? Porque lá eles têm bastante atividades e aí acaba um pouco atrapalhando. E outro local também que tem, que são as pulseiras dos PS, tem uma zebra, né, que a gente fez uma votação, os enfermeiros, qual seria o melhor local para tirar a pulseira. E aí a gente combinou que deixaria a máquina no PSA, no pronto-socorro adulto. Então o PSI se dirige lá para os pacientes internados, não foi isso? O nosso plano de ação para melhorar as coisas para a gente, certo? E aí olha aí a pulseira, como é que é a nossa pulseira, né? Então a gente tem esses tipos de identificação, que é a pulseira, o quadro, as etiquetas, e aí a gente tem as bolinhas também que a gente chama de classificação. Que o azul é risco de queda, quando o paciente está com a bolinha roxa porque ele é um protocolo sepse, ele tem que ter um atendimento diferenciado, ele tem que ter uma coleta de sangue diferenciada, a introdução do antibiótico antes de 1 hora, entendeu? A laranjinha para quando a gente está com alergia medicamentosa e a douradinha para protocolo dourado. Então a gente já tem essas bolinhas na instituição determinadas, né? E aí eu mostro para vocês também o quadro de identificação, que ele precisa ser preenchido de forma correta, né? E que é uma obrigação nossa pagar o quadro quando o paciente vai de alta e quando receber o cliente, mais ainda, que é fazer o quadro. Porque às vezes a gente chega, o paciente está lá e eu não estou conseguindo visualizar o quadro feito. Então, por favor, recebeu o paciente, não volta para a enfermaria, pega logo o prontuário e seu pincelzinho, faz o quadro. O paciente foi de alta, apaga. Não é a obrigação da higienização de apagar o quadro. É claro que alguns nos ajudam, mas a obrigação é nossa. Você tem que entender que a obrigação é nossa, tá? E a gente também tem os nossos tubos de coleta, que tem que ser identificado de forma correta, que tem que ser bipado. Então vejam vocês, eu deixei exemplos nossos aí.
E quando a gente fala da segunda etapa, que é educar o paciente, né, o acompanhante, eles são, assim, fundamental nesse processo. Porque, gente, eles precisam entender que aquilo ali é para garantir a segurança do familiar dele. Então, a gente tem que dizer para ele, olha, o seu paciente aqui, o que está internado, ele precisa ficar com essa pulseira, porque essa pulseira é para a segurança dele, para a gente evitar erros de medicamentos, erros de procedimentos. Então, ele tem que ficar com essa pulseira 24 horas. Se por um acaso ele for tomar banho, a pulseira cair, se apagar, por favor, nos chame. Eu vou estar passando visita aqui, eu já vou fazer a troca. Então, antes de qualquer abordagem, ele precisa ter essa orientação. Quando a gente orienta muito o paciente, a gente entende também que ele não consegue decorar as coisas, né, ao mesmo tempo. Mas imagine vocês, que são diaristas, passou de manhã, de tarde, de noite, você vai fazer 3 orientações na cabeça dele. E o plantonista de 12 horas vai fazer 2 orientações na cabeça dele. Então, uma hora vai fixar, né? Então, é bom a gente estar sempre orientando, gastando lábia, falando. O que a gente pode fazer mais, gente, é falar, né? E a terceira etapa, que a gente vai fazer essa confirmação da identificação, que ela pode ser realizada antes de qualquer cuidado, tem que ter o que? A admissão do paciente, a administração de medicamentos, de hemoderivados, a coleta de material, a entrega da dieta. Vamos supor que lá veio trazer a dieta do paciente A e B. Né? O paciente A tem um tipo de dieta hipossódica, o paciente B. Então tem que estar identificado corretamente com o nome do paciente. Ela não vai chegar e dar a dieta do jeito que tem que ser. Toma aqui pra você. Não, ela vai ter uma prescrição médica, ela vai conferir o nome do paciente, a etiqueta vai vir na bandeja, ela vai dizer, você é o fulano, tá aqui sua dieta, né? A realização do procedimento invasivo e não invasivo e qualquer tipo de procedimento, minha gente. Tem que ser feita essa confirmação de identificação, né? E outra coisa, você confirmando, o certo seria você perguntar, Senhor, como é o seu nome? Ilanor Rico Marins. Eu tô falando, não é você. Você é Ilanor Rico Marins. Às vezes eu tô tão nervosa, que eu tô dizendo pra ti que eu sou a Ilana, mas eu não sou a Ilana. Eu sou a Anali, entendeu? E aí o que aconteceu? Já aconteceu o erro. E aí você já fez a medicação na paciente que não era pra fazer. Então o ideal é você perguntar da paciente seu nome, por gentileza. Deixa eu confirmar o seu nome. Vamos confirmar o seu nome, tá bom, gente? Porque já aconteceu da gente chamar 2 André lá no pronto-socorro, mas o sobrenome era diferente, o cara confirmou o nome dele. Olha o que deu, medicação errada e confusão, né? A nossa segunda meta, que a gente vai falar de comunicação efetiva. Eu sempre falo pra vocês aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu vou falar uma coisa lá na gerência. Quando chegar em vocês vai ser outra palavra. Eu sempre brinco com a questão do protocolo. Quando eu falo, olha o protocolo, vocês vão entender que vai estar um preto no colo de vocês. Né? Porque a nossa comunicação, ela é muito falha mesmo. E aí a gente tem o quê? Que ter uma comunicação efetiva, certo? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que ter um emissor, que quem emite, né? Quem está falando, que agora no caso sou eu, que sou a emissora. A mensagem, que é a mensagem que vocês estão vendo aí, que é esses slides de comunicação efetiva, e um receptor, que são vocês, meus filhos. Vocês estão recebendo essa comunicação efetiva. E quando a comunicação efetiva vai ocorrer? Quando a gente amarrar todas as arestas, que todo mundo entenda a mesma linguagem. Então, olha o que ele fala para vocês aí. Entende-se que ocorre uma comunicação eficaz quando o significado pretendido pelo falante e emissor e o significado que o ouvinte tem que receber são o mesmo, ou seja, há um entendimento na mensagem transmitida. Então, vejam vocês, eu tenho que falar protocolo, tem que estar todo mundo ouvindo protocolo, certo? E não preto no colo. Compreendido dessa forma? Vamos passar aqui. Então, olha aí. E qual o impacto da comunicação não efetiva? Vejam só. Não efetiva. Vamos lá. Ele já me dá várias abordagens aí que vocês estão vendo. Atraso no diagnóstico, atividade desnecessária, comunicação redundante, elevação de custo e tempo de internação, insatisfação do paciente e da família,
Maior parte das informações passadas não estão registradas no prontuário. Pelo amor de Deus, gente. Prontuário é uma coisa sagrada. Eu vou procurar as coisas lá, não tem nada evoluído, né? Quando eu falo para vocês aí, ó, comunicação redundante, atividades desnecessárias, mês passado nós tínhamos um paciente no P1 que tinha um PPD para ser realizado. E a gente foi lá, inoculou o PPD e a gente volta de 48 a 72 horas para fazer a leitura. Adivinha o que aconteceu? Deram alta do paciente. Que comunicação efetiva foi essa sem a leitura? Não é verdade? É demais. Aí eu finalizo para vocês aí, ó. Entre as equipes, um processo bem estruturado e o trabalho em equipe são medidas seguras para contribuir com uma comunicação efetiva. Todo mundo sabe que o enfermeiro tem a questão do SBAR dele, né? Que ele vai passando de um colega para o outro. Então, as informações contidas ali tem que ser informações, né, diretas. E a mesma coisa também quando o seu colega está passando plantão para você. Eu sei que não dá para a gente decorar daquelas informações ali, no máximo que a gente consegue reter é uns 10%, né? Segundo os estudos. E aí, às vezes, você fica na dúvida, mas para isso tem um prontuário eletrônico. Se você faz um registro bem certinho e adequado, a gente vai conseguir ver as informações todas em prontuário, que é o que é mais importante na comunicação efetiva, né? E aí, quando a gente fala de comunicação com o paciente e com a família, também é uma parte importante. A gente tem pacientes em cuidados paliativos, em pacientes que a gente precisa fazer reuniões, pacientes que precisam ter um entendimento. Às vezes o acompanhante ele não tem um bom entendimento. Você fala, explica, ele não consegue entender. Na verdade, ele também não consegue aceitar, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar melhor aí, ó. Então, vejam aí vocês, ó. A equipe recebe informações das famílias que podem também auxiliar nas decisões. Às vezes, desculpa, a gente que fica 12 horas com o paciente, né, tá mais pertinho ali. Então, às vezes, a gente tem informações que o médico que passou a visita pela manhã não tem. Então, a informação, ela é poder, gente. Então, a gente tem que deixar registrado, comunicar, para que a gente possa fortalecer. E quanto mais rápido esse cliente for de alta, melhor, não é? Quando o receptor da mensagem é o paciente ou familiares, a possibilidade de barreira ainda é maior, né? Então, entendam vocês, às vezes também eles são barreiras. Então, quando ele fala aí que somente 50% das famílias que compreendem o diagnóstico e prognóstico, isso realmente acontece. Porque ainda mais quando o paciente é paliativo, você acha que a família está ali para aceitar que ele é um paliativo que não tem mais jeito, que a gente pode melhorar, é o conforto que a gente vai dar para aquele paciente, entendeu? E aí a gente pensa assim, a equipe não reconhece que os familiares não compreenderam. Às vezes a gente não tem esse entendimento. Mas a gente precisa sempre estar fortalecendo com a família. Então, olha aí a questão dos 6 passos para a gente ter uma comunicação efetiva. Não tenha pressa. Caramba, esse negócio de não ter pressa, não é verdade? Nem sempre a gente consegue. Mas a gente precisa trabalhar isso aí na gente. Então, quando a gente for se expressar, a gente tem que se expressar de forma adequada e precisa ter calma. Quando a gente fala, pratica empatia. Olha o que a gente sempre fala. Simpatia, antipatia e empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro, né? Porque para ver como é ruim a gente ter um paciente, um familiar internado e ser tratado, a gente quer da melhor forma possível. Eu quero ser tratado igual vocês tratam os filhos de vocês, entendeu? É uma empatia. Vamos ser sensível. A gente tem que ter o melhor momento e perceber esse melhor momento para a gente dar cada tipo de informação, certo? Olha o quarto. Dê opções. Dê alternativas de horário e formas de tratamento. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. Para isso, a gente tem o plano terapêutico, que a gente precisa melhorar mais ainda o plano terapêutico na nossa instituição, que ele ainda é muito falho, tá? 5. Não economize informações. Explique os procedimentos e suas consequências. A pediatria tem muito disso. Ela fala tudo bem detalhadamente, né? Elas são bem cuidadosas em relação a isso. E por último, 6. Mostre-se acessível. Ofereça um canal de comunicação para o paciente. Então você pode dizer para ele que ele tem um aplicativo que ele pode entrar e fazer a sua avaliação, suas críticas, sua sugestão,
Também a gente tem um aplicativo de notificações onde ele pode fazer as reclamações. Então você tem que dar todas as ferramentas que a gente tem no hospital para que ele possa utilizar e ter um entendimento, certo? Vamos lá. Vamos para a terceira meta, que é a questão da segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, onde a gente tem sempre muitas falhas, não é, meu povo? O que eu preciso fazer para vocês? Então, eu preciso dar um objetivo. Qual é o nosso objetivo em relação à segurança? A gente vai ter que ter o quê? Práticas seguras para a gente utilizar os medicamentos no hospital. E aí a gente tem aquelas etapas que a gente tanto fala, que é a prescrição, que é o médico que é responsável, que é a dispensação, que é a farmácia que faz a dispensação para a gente, conforme a prescrição médica, que o preparo é feito por mim, por você. Quem vai administrar somos nós e nós vamos monitorar. Então, olha as etapas da terapia medicamentosa que a gente precisa ter. Né? E com isso, a gente também tem tipos de erros de medicação. A gente pode ter uma prescrição com uma subdosagem ou uma dosagem alta que vai fazer mal para o paciente. A gente pode ter erro de dispensação. É uma medicação e o farmacêutico mandou outra. A gente pode ter erro de horário, né? Às vezes está prescrito para um horário, a medicação não chegou, chegou outro horário. Principalmente o antibiótico, que a gente tem que colocar assim, bem rigoroso em relação aos horários, né? Erro de administração de medicamento não autorizado, o erro da dose, o erro do preparo, o erro na administração, né? Aquelas intramuscular que fazem lá no pronto-socorro que deixam um monte de bola no glúteo do pessoal, né? Erro em razão à não aderência da família. A gente também tem a questão da reconciliação, que hoje tem uma farmacêutica clínica por nome Noemi, que é a doutora Noemi, e ela passa a visita, ela faz a reconciliação, ela faz as orientações para os familiares, para o paciente, depois vai com vocês e faz as orientações do que vai ser tomado por ele, se são os medicamentos dele, se vai ser o da casa e assim por diante. Então a gente tem que ter aí algumas medidas preventivas, né? Para prevenir. Então o que a gente poderia pensar nessa questão de prevenção? Reservar um local adequado para a realização de prescrição medicamentosa. Que local seria esse aí? Os médicos sentados ali, fazendo as prescrições, né? E um duplo cheque com a farmácia no recebimento do lote. Porque às vezes eles chegam, dão um saco do tamanho de um saco de estopa cheio de medicamento e vão embora. Né? Eu sempre falo para vocês, o ideal é conferir com eles. Ah, mas eles não têm tempo. Não importa. Eles sabem que a gente precisa fazer a conferência do lote, porque depois vai estar o quê? Dizendo o quê? Que entregou e não entregou, e você recebeu o lote, você não viu, você não fez a conferência. Muitos fazem a conferência, veem o que está faltando, aí já liga logo. Ô meninos, faltou essa medicação aqui que vocês disseram que vieram, mas a medicação não veio, né? Então, armazenamento em gavetas separadas por leito. Que a gente tem lá os nossos nichos, né? Onde cada um é identificado para o paciente. Então, isso a gente também tem, mas tem que colocar lá. Não pode deixar tudo jogado em cima do balcão, né? Às vezes a gente chega, tá aquele fuá. Prescrição médica jogada, misturado com os lotes e diluição. A gente precisa ser mais organizado, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Certo? Esclarecer qualquer dúvida sobre o medicamento antes de preparar. Eu tô com dúvida. Eu nunca fiz o ácido fólico intramuscular. Aqui tá dizendo que é tanto. Será que é isso mesmo? Deixa eu conferir. Quando eu fiz um treinamento com a Noemi há um tempo atrás, a gente deixou até uma tabela e um link para vocês. Se tiver dúvida, vão naquele link, que lá diz tudo. Diluição, concentração, você pode ser diluído em água, em cloretinho, se é para soro fisiológico, soro Ringer, soro glicosado, lá tem tudo, vai nos ajudar bastante. Não faça se você tem dúvida. Pergunte do seu enfermeiro liderado. Ah, ele também não sabe. Vamos perguntar de outro colega, liguem, mas vamos fazer o que tem que ser feito. Certo? Identificar adequadamente o medicamento preparado. Outro dia eu briguei porque vocês perdem mais tempo identificando uma etiqueta enorme com o nome do paciente, leito, medicação. Chega lá, dá para o paciente a medicação e fica tudo lá em cima sem o paciente tomar. Gente, a nossa obrigação é identificar, beleza, identificamos.
Mas você tem que ir lá entregar o comprimido na mão do paciente, ver ele tomar. Se ele não for tomar, leva a medicação de volta. Cheguei lá, o cara tava com 3 copinhos de café. Devia ter colocado essa foto aqui pra vocês verem. 3 copinhos de café cheio de medicação. Acho que tinha uns 10 comprimidos pra ele tomar. E ele não tomou nenhum. Então, pelo amor de Deus, pra que ele tá internado? Se vocês não estão de olho. Porque a obrigação de dar medicação é de vocês, não é do acompanhante. A mesma coisa a gente fala na pediatria. Não façam nada se a mãe estiver dormindo. Acordem a mãe, porque de manhã, quando a médica passar, ela vai dizer: não, doutora, não fizeram inalação no meu filho. E vocês sabem que elas estão muito cansadas às vezes e elas não acordam. Então a gente precisa fortalecer. Mãe, acorde, tem inalação para o seu filho, eu já estou instalando. Veja, entendeu? Realizar a dupla checagem antes da administração da medicação e seguir os 9 certos no preparo da administração e medicação. Gente, estou bem gripada, peço desculpa, hein? Vejam vocês, coloquei algumas cenas importantes aqui, ó. Identificaram uma dipirona como adrenalina, pode ver aí, ó. A enfermeira do setor na hora fez a notificação. Estava etiquetado como dipirona, mas era uma adrenalina. Olha o erro grave se ela não tivesse percebido. Outra questão aí é um soro pendurado sem identificação nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, como é que pode isso? Não tem, ela não sabe nem o que ela tá tomando. Eu vou chegar e vou saber de quando é isso? Não sei. Pra mim isso aí não tem validade nenhuma. Eu ia jogar e desprezar. E vejam vocês uma medicação que a gente fez na paciente. Olha o que aconteceu. Ficou sangrando, sangrando, sangrando. E olha como a paciente chegou. Tudo isso, gente, é falha humana, é falha nossa. Então a gente precisa estar bem alinhado, fortalecido, para não acontecer esse tipo de situação, certo? E aí a gente vai para a questão da cirurgia segura, né? O centro cirúrgico é forte, nós temos uma média de quase 40 procedimentos por dia, entre taxa externa e pacientes internados. Então a gente tem um grande volume de cirurgia. Tá? A gente funciona em 2 centros cirúrgicos. Geralmente as cirurgias no Boulevard são as mais para adulto, né? Geralmente aqui no Oscar a gente fica para obstetrícia, criança, neurocardíaca, né? Que tem a UTI aqui, lá no Boulevard não tem a UTI. Então a gente faz esse balanceamento no mapa. Então olha lá, tanto que a gente fala de cirurgia segura, que a gente tem que fazer o checklist, tanto do pré, antes, durante e depois. Sempre antes, durante e depois. Porque ali uma falha, amputou, vocês já viram, amputou o pé direito, era o pé esquerdo. O que a gente vai fazer, gente? Você já amputou o pé? Me fala? O que vai ser do paciente? Então tem essas questões de protocolos lá. E a falha de segurança nos processos de assistência cirúrgica pode causar danos consideráveis. Então vejam vocês a importância da cirurgia segura. Muito rapidamente venham para a questão da higienização das mãos. Às vezes eu vou lá pro PS e fico pegando no pé dos meninos, né? Eu vou lá no ouvido deles e falo: não vejo tu lavar tua mão. Gente, depois de cada medicação a gente precisa fazer a higienização das mãos. Não tem nada melhor do que a higienização das mãos. Ah, mas eu uso luva. Não importa. A luva não é barreira, você tem que higienizar suas mãos. Então, por favor, né, antes de ir para o paciente, tem até uma figura que eu coloquei aqui, vamos verificar aqui. Olha aí, que é os 5 momentos que a gente colocou. Primeiro momento é antes de você entrar em contato com o paciente. Depois, quando você fizer o procedimento, você lava suas mãos. Depois que você mexer ali nos dispositivos dele que tem fluido corporal, você também lava a sua mão. Saiu do leito, lave sua mão. E depois de tocar lá na paciente está de isolamento de contato, você pegou lá na cama dele, tem que lavar a mão, né? Então vamos voltar aqui agora, que é o objetivo: instituir e promover a higiene das mãos nos serviços de saúde, com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, visando a segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Então, olha aí,
que a Anvisa fala pra gente? Higiene simples, higiene asséptica, fricção com a preparação de álcool, antisepsia da cirurgia. Eita, quase não sai. Antisepsia cirúrgica das mãos. E olha só, a dor no zero. O uso da luva não descarta a necessidade da higienização das mãos. Então vejam vocês a importância da higienização das mãos. Então, voltando para aquela figura lá, a gente teve uma campanha cerrada de adornos, Zero Adornos, que foi postada na internet e tudo. Olha aí as fotos das estrelas brilhantes, não é? Então vejam vocês. Então é adorno zero. Às vezes a gente vem com um brinquinho e esquece, beleza, mas alguém te sinalizou, tira. Piercing, tira. Bambolê, tira. Ah, mas o meu marido é ciumento, minha esposa não deixa. Cara, mas não tem como. Aqui a gente na instituição, a gente que é seletista, né, é adorno zero. Então a gente tem que honrar. Nada de unhas postiças, cílios. A gente fala, mas vocês não querem ouvir. Aí depois passa a blitz, passa a fiscalização, vocês não gostam de ser cobrados. Mas está lá no manual, né, do colaborador, o que você pode e o que você não pode. Então, por favor, gente, vamos seguir as regras. Então, a higienização da mão, que é a nossa quinta meta, ela é extremamente importante. Sempre lavando as mãos, gente, por favor. Vamos para a próxima meta. Já estou falando demais para vocês. Que é prevenção de quedas e direção de pressão. A gente tem protocolos na instituição, como vocês sabem, né? E aí, desculpa, qual é o objetivo que a gente tem em relação à prevenção das quedas? É reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente. Então, quais são esses fatores de risco? Psicognitivos, demográfico, né, que é a idade do paciente, condições de saúde, doenças crônicas, uso de medicamento. Aqui as grávidas querem levantar rápido, depois da cesárea, cai. História prévia de queda, né? Então tem que fazer a orientação, usar sandália, de preferência sandália aquelas emborrachadas, tipo havaiana, que o chão é liso, baixar a cama até o chão, não vai querer pular, né? A gente tem um protocolo, o paciente caiu, imediatamente você vai prestar assistência para ele, você vai acionar o médico para fazer uma avaliação e ver o que ele vai te passar de conduta. Depois você vai fazer a notificação para o núcleo de segurança do paciente e você vai fazer uma bela evolução do ocorrido. Então vejam vocês as etapas que a gente tem no nosso protocolo. E a gente também tem aí que é a escala de Morse. Nossa, enfermeira, eu nunca ouvi falar dessa escala de Morse. Eu não sei nem o que é. A escala de Morse, ela é a escala de queda. Então ela tem que ser feita no momento de admissão e tem que ser revista diariamente até a alta do paciente. Quem é responsável pela essa escala nas unidades de internação são os enfermeiros e eles fazem a cada 24 horas. Então são as perguntas básicas. No pronto-socorro adulto, infantil e obstétrico, a gente faz umas perguntas, mas quem está fazendo a triagem, que são vocês, técnicos de enfermagem, que sempre perguntam, caiu nos últimos 3 meses? Não faz essas perguntas? Quem faz triagem lá embaixo, justamente é para a gente definir na entrada do pronto-socorro a escala de Morse, tá bom? Então ela tem uma escala, aí tem uma pontuação, e nessa pontuação ele me fala se o paciente tem risco baixo, risco médio e risco alto, tá bom? Então sempre vai estar classificado. Se vocês forem orar no sistema TASI, lá em escala, se vocês cliquem no Morse, você vai ver lá que está cheio de escala que o enfermeiro fez. Se vocês também abrirem o cabeçalho do paciente, onde está o nome dele, você também vai ver que tem a pontuação lá, tá? Então, quando fala de queda, sempre vocês precisam lembrar da escala de Morse, né? Como eu falei para vocês aí, qual que é o nosso fluxo? Eu até falei para vocês, ó. Qual que é o nosso fluxo? Primeiro, o paciente caiu e agora, imediatamente, você vai acionar a assistência médica. Se o médico já tiver no andar, doutora, vem aqui, por favor. Se o médico não tiver no andar, tem que chamar o código. Código azul, amarelo, vermelho. Não é azul, que o paciente não parou, o paciente caiu. Então, você vai chamar o código adequado.
Nisso, o médico veio, avaliou, deu as condutas, pediu uma tomografia, pediu para descer ele para a emergência porque tem que fazer uma sutura que ele abriu a cabeça. Depois a gente precisa evoluir tudinho no prontuário. Quais foram as medidas adotadas, o que, que a gente fez, e aí depois vocês acionem o núcleo através da notificação, né? Então vejam vocês aí a questão da prevenção. O que, que ele me diz? Adesivo de queda, que é aquela bolinha azul. Então, se eu vi que o paciente tem já uma escala de Morse com pontuação alta, já vou colocar queda, bolinha azul de queda, porque aí já vou ter esse alerta para mim, identificar no quadro, manter as grades elevadas e é sempre todo dia na admissão ou diariamente fazer a escala de Morse, que hoje na instituição, desculpa, é obrigação do enfermeiro, certo? E aí a gente vai para lesão de pressão. Então, qual que é o objetivo da lesão para a gente? Instituir métodos para que a promoção da prevenção da ocorrência de lesões e outras alterações da pele. E qual que é a definição da lesão, gente? Lesão localizada da pele ou tecido subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultando a pressão ou da combinação entre a pressão e o cisalhamento. Por isso que eu falo pra vocês, eu falo logo também pro enfermeiro, eu falei, olha, quando o paciente for acamado, que tiver banho no leito, vai dar uma olhada lá. Sabe, gente, quando eu entrei aqui na Samel, eu sempre conto, eu e minha equipe toda, e a equipe das 24 horas nós fomos advertidos, porque a gente tinha uma paciente, nessa época que ela era amputada, né, então ela não tinha a parte do joelho pra baixo, então ela era muito obesa e era muito difícil da gente fazer a mudança de decúbito dela, ela sempre reclamando. Pessoal, mas em 3 dias, quando assim a gente conseguiu virar a mulher, eu não estava lá, né? Não era meu plantão. Cara, ela estava com uma lesão na região sacro-coxígena imensa. Imensa. E aí foi aberto o protocolo de lesão. A gente foi chamado na gerência de enfermagem. Não teve chora meu nego. Toda a equipe que passou nas 24 horas foi advertida. E assim foi a minha primeira advertência para que vocês já tenham conhecimento. Então eu sempre falo, daquilo ali pra mim, sabe, quando eu vi a lesão, eu disse, meu Deus do céu, não tô acreditando não, como é que pode, a gente tava dando banho, então assim, sem virar mulher, e tá errado, gente, a gente tem que virar o banho no leito de cabeça pra baixo. Então eu sempre falo, vai lá, pede pra te chamar, olha as costas, paciente desceu da UTI, já olha logo, porque às vezes tá com lesão da UTI, mas às vezes quem abriu lesão foi a gente, porque às vezes eu recebo notificação, paciente vindo da UTI sem lesão, aberto lesão de grau 1 na enfermaria, e jogam pra gente fazer a notificação, né? Então, quando o paciente entra, a gente precisa fazer essa estratificação. Hoje a gente tem a enfermeira Julielma, que responde pelo ambulatório de curativos, que dá sequência nos tratamentos, mas assim, a internação do paciente prolongada, ele entrou por uma coisa, ele está com uma lesão e precisa ficar porque a lesão se aprofundou com meus tecidos, ele vai precisar usar um curativo a vácuo, é muito custo. Então aqui, nesse slide, tem como é que a gente poderia prevenir a lesão. Então vamos lá. Fazer a escala de Braden, que também é uma escala que é feita pelos enfermeiros. Fazer a mudança de decúbito do paciente, que é importante, gente, a cada 2 horas. A gente tem um formulário até que a gente preenche, que a gente pegou assim essa ideia da UTI, de o paciente não, na verdade, né, o acompanhante assinar quando for feita a mudança de decúbito, né. A gente tem os colchões também. A gente vai fazer um teste aí de uma aquisição de 10 colchões pneumáticos, de uma ideia que a enfermeira Julielma teve, muito boa por sinal, da gente tentar acabar com o colchão, casca de ovo, né, e a capa, da gente ficar só com os pneumáticos. Então a gente está tentando fazer essa adequação aí, tá bom? Mas aí vai ter aquele cuidado com o nosso pneumático, de ligar na tomada de forma correta, de manter um bom cuidado, né, gente, porque a gente está gastando com isso aí. Que o outro não, a gente sabe quando o paciente vai de alta, a gente acaba jogando no lixo, né? Redução da carga mecânica, manter a fralda limpa e seca, utilizar as coberturas disponíveis, né, que são os produtos que a gente utiliza na prevenção de assadura,
os hidratantes também que a gente usa e ver alguns fatores ambientais para a gente minimizar, né, que vão causar ressecamento na pele, como o ar frio e a baixa umidade. E também uma boa nutrição, tá bom, gente? Quando o paciente está com lesão, ele tem que estar bem nutrido. Então a gente precisa fazer isso aqui para evitar estar bem nutrido e hidratado, para não abrir lesão, né? E vejam vocês aí, eu coloquei os tipos, né? As placas que a gente tem, essa sonda retal quando o paciente está com uma lesão, os coxins, o pneumático, a casca de ovo, as proteções que vocês usam nas proeminências ósseas. E aqui está a escala. Essa escala aqui se chama de Braden. Lembrem que de queda é Morse e Braden de lesão. Então também a gente faz uma avaliação na pele do paciente. Quem faz essa escala é o enfermeiro. Então ele vai lendo, você vê que tem uma pontuação e depois ele vai te dar um score. Se o score for maior ou igual a 19, o risco sem risco. Se for de 15 a 18, o risco é leve. Se for de 13 a 14, é moderado. Se for de 10 a 12, o risco é muito alto e menor que 9 é muito alto. Então vejam vocês aí que ele dá uma classificação para a gente entrar em alerta. E o que a gente vai ter que fazer? Vamos voltar ao slide anterior. Fazer essas prevenções para que a gente não abra lesão no paciente, certo? Ok? Entendido as 6 metas? Então é isso, pessoal. Esse mês a nossa LNT foi trabalhada nos protocolos de segurança do paciente. Eu espero que vocês gostem. São informações que todos vocês detenham o conhecimento, mas é importante também a gente frisar, relembrar. Nunca é demais, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então a gente precisa trabalhar em equipe, fortalecer nossas informações. A gente às vezes faz o rodízio, os remanejamentos. Então o colega chegou no setor, não sabe como funciona, acolhe esse colega de trabalho. É muito ruim quando a gente desce e a gente é deixado de escanteio, deixado de lado, olhado com cara feia. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Cada um tem a sua expertise em algum ponto, né? Em alguma situação. Mas a gente precisa realmente estar fortalecido, alinhados, blindados, porque a gente quer que as coisas funcionem. Então a gente não quer ouvir, porque tudo é enfermagem, porque isso é da enfermagem. Não, a gente tem que ter uma evolução boa, uma assistência de qualidade e ser tratado, né? E ser tratado e tratar os nossos clientes com uma bela assistência, certo? Então é isso aí. Eu vou deixar essa reflexão para vocês aqui, que o sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. Ele acontece quando tentamos ser melhores, né? Às vezes a pessoa quer ser a perfeita, quer ser a tal, quer ser a dona do setor, quer falar, mas assim, ela é uma pessoa que tem o conhecimento da rotina. Eu não estou falando assistencialmente não, gente, porque eu sei se você furar 50 vezes, você vai ficar habilidoso. Eu estou falando da rotina, que a rotina é o que tem que acontecer lá. E aí eu vou dar só o exemplo do pronto-socorro adulto, que sempre são as maiores, os maiores gargalos do nosso calcanhar de Aquiles, é o pronto-socorro. Desce apoio, desce isso, porque lá a gente tem um fluxo para acontecer. Não é só medicar, vai descer só para medicar, não é isso. Você tem que saber o fluxo inteiro, desde a hora que o paciente sai do consultório, se ele tem coleta, se ele não tem coleta, se ele tem que ser medicado, se que tem que fazer o aplicativo, que tem que bipar antes de fazer a aplicação e retorna para o médico depois que finalizar a aplicação, que tem que confirmar o nome, ver se ele é alérgico, que você precisa dar um bom acolhimento. Claro, eu não quero que você fure o paciente 5 vezes, eu quero que você fure uma vez, mas não deu certo, chama outro colega, seja humilde, não fique pipinando o paciente, entendeu? Seguir os processos, passar na triagem, passar no consultório médico, ir para a medicação, retornar ao consultório médico para ir para casa, ou então ficar na observação e fazer ultrassom. Tem que ver se o paciente não tem um exame de laboratório, porque aí vai demorar mais. Priorizar, ver o que é prioridade. São as rotinas do setor. Porque esse é a dona do setor? Não é, porque ela está ali há mais tempo, ela tem um entendimento do que a gente propôs como protocolo, então ela sabe o que tem que fazer. E às vezes você não tem o conhecimento disso, então escute o colega, entendeu? E vamos ser unidos, vamos ficar blindados, vamos fazer as evoluções de forma correta. Às vezes eu chego lá, não está com nada evoluído, tem que evoluir a taxa externa. É uma coisa tão rápida,
É uma coisa que não demora nem 3 minutos. Eu tirei no cronômetro, não dá nem 3 minutos. E deixei tudo pro final. Não, tem que ser assim, feito em tempo real. A mesma coisa dos sinais vitais, né? Enfim, eu disse que ia trazer essa reflexão e já tô falando um monte aqui. Então é isso, agradeço a todos, tá bom? Muito obrigado pelo empenho de vocês. Eu desejo sucesso, eu desejo paciência, eu desejo tudo de bom e eu encontro vocês mês que vem na nossa próxima LNT. Um grande beijo.